Olá! Duas palavras que nunca deveriam estar juntas, trabalho e criança. Mas, infelizmente, de acordo com uma pesquisa realizada recentemente, a exploração do trabalho infantil no Brasil vem aumentando. A prática é considerada crime para crianças com até 13 anos de idade. E é justamente essa faixa etária onde foi constatada a maior expansão. Exploração do trabalho infantil é o assunto do programa Entrevista de hoje, que tem a honra de receber aqui no estúdio a senadora Lúcia Vânia, do PSB. Muito obrigada, senadora, por nos atender. É uma honra muito grande. A gente sabe que a senhora foi uma das precursoras, foi uma das parlamentares que trabalharam aí no programa de erradicação do trabalho infantil, o PET, que foi criado em 96. Na época, senadora, era o auge do trabalho infantil, né, no Brasil. Os números eram alarmantes, cerca de 8 milhões, né? Nós tínhamos 8 milhões de crianças no trabalho infantil quando nós criamos o PET. Isso em 1996. De lá para cá, nós brasileiros vemos, né, e vimos o número diminuir bastante. Caiu para metade em 2006, 4 milhões, mas ainda continua alto, senadora. Essa pesquisa do PNAD constatou o seguinte, o número era de 3.188.000 em 2013. Ela compara o ano de 2013 com 2014. E em 2014 houve um aumento de 4,5%, né? A gente vê, não é muito, mas olha, foi um aumento de mais de 200 mil crianças, foi para 3.331.000. Isso, gente, crianças na pior faixa etária, né? Entre 5 e 13 anos, naquela fase de desenvolvimento, né? A senhora vê alguma razão para esse aumento? Porque o número estava até estável, né? Ficou mais ou menos 10 anos estável. O PET foi um programa criado com muita discussão. Quando ele foi criado, foi numa época que o Brasil exibia lá fora indicadores que eram vergonhosos. Em geral, a BBC de Londres focalizava essas crianças nos canaviais, nas pedreiras da Bahia, nas carvoarias do Mato Grosso do Sul, no setor calçadista do Rio Grande do Sul. Enfim, era um quadro deprimente. Você vê crianças de 3, 4, 5 anos trabalhando, 6 anos. Era uma tristeza. E quando assumiu o presidente Fernando Henrique, ele preocupado com essa situação e principalmente com a vida dessas crianças futuro dessas crianças, ele me chamou para coordenar esse programa, para ser a Secretaria Nacional de Assistência Social. E a primeira coisa que eu fiz foi reunir os empresários, reunir as pessoas que trabalhavam nessa área, para a gente discutir a formatação de um projeto. E esse projeto, ficamos discutindo durante 6 meses a sua formatação. E começamos a aplicar um projeto piloto nas carvoarias do Mato Grosso do Sul e nas canaviais de Pernambuco. E a nossa surpresa é que em cada situação a situação era diversa. Nós tínhamos que formatar um programa adaptado àquela situação daqueles municípios. Com isso, formatamos nas carvoarias, conseguimos tirar as crianças das carvoarias, mas ainda tinha um problema sério, porque nós oferecíamos uma bolsa, mas na parte da tarde a criança voltava para o trabalho. Então, fizemos uma comissão no Ministério do Trabalho de fiscalização exclusiva para o trabalho infantil. Essa bolsa, senadora, ia para a família, no caso, né? Não, essa bolsa ia para a criança. Então, mas quem tirava lá era... a família, a mãe tirava, mas a criança, a bolsa era destinada à criança. E a gente trabalhava a família dizendo que essa bolsa é para a criança. Por que isso? Porque a criança ia sentir responsável por faltar à aula. Então, ela sabia que se ela faltasse à aula, ela não ia receber a bolsa. Então, ela tinha entusiasmo em ir para a escola. Dessa forma, nós formatamos o projeto e vimos que a criança voltava na parte da tarde. Aí resolvemos tirar a criança o dia todo para a escola. No contraturno, ela fazia o reforço escolar,
fazia música, dança, praticava esportes. A gente procurava atrair a criança o dia todo na escola. Isso no mesmo ambiente escolar, só que no contraturno. Né? Só no contraturno. Isso fez com que a gente pudesse ver que os resultados eram muito positivos. Aí convocamos os empresários e trabalhadores num fórum e estabelecemos também que o governo não iria contratar com empresas que contratassem o trabalho infantil. Isso aí foi uma conscientização muito grande, porque as empresas tinham interesse em contratar, principalmente as da construção civil, as empresas de alimentos, que precisavam de incentivos fiscais. Então, esses empresários fizeram um pacto juntamente com os trabalhadores, no sentido de não contratar mão de obra infantil. Com isso, nós reduzimos expressivamente, principalmente, esse trabalho que é penoso e degradante, que é quebrar pedra, que é cortar o corpinho na palha da cana. Sem condições físicas e mentais, né, senadora? A criança não tem uma condição. É uma coisa triste, principalmente no sisal da Bahia. As crianças desfiavam o sisal numa máquina. Muitas dessas crianças que nós encontramos lá não tinham as mãozinhas, o dedo, cortavam na máquina. Então, a gente conseguiu eliminar esse trabalho penoso e degradante. O mais cruel, pelo menos. O mais cruel. Né? Depois começamos a atuar fortemente na zona rural. E com isso nós chamamos também os prefeitos, as primeiras damas, para se integrar a esse projeto. E descentralizamos o trabalho em todo o país. As regiões mais problemáticas eram mesmo o Norte, o Nordeste e o Mato Sul Grosso, também, né? Sul também, Rio Grande do Sul. Isso você vê que a informação não tem muito. Não é característica só da pobreza, é uma característica também que envolve o aspecto cultural, porque as famílias achavam que as crianças deveriam trabalhar desde pequeno. Agora, ninguém se pergunta que o filho do rico não trabalha desde pequeno. Se fosse bom, trabalhava, né? Ele tem aulas de línguas, ele tem aula de balé, ele tem aula de música, enfim, pratica esporte. O dia todo é ocupado. Então, é preciso que a gente saiba que nessa fase do desenvolvimento da criança, ela precisa brincar, porque é brincando que ela aprende a competir, é brincando que ela aprende a socializar com outras crianças, desenvolver suas habilidades, seus talentos culturais. Justamente. Então, na verdade... Só para entender, senadora, dos 5 até os 13 anos, que é a faixa etária que a gente mais encontra, né? A exploração do trabalho infantil, é totalmente proibida por lei. Mas dos 14 até os 17, pode-se trabalhar, mas dentro do menor aprendiz. Né? Como aprendiz, ele pode trabalhar. A empresa pode contratar, Pode contratar e essa criança é acompanhada, né? Acompanhada pelo Ministério do Trabalho. Tem um horário limite, né? Um horário determinado. Enfim, o trabalho, desde que não seja um trabalho penoso e degradante, ela pode fazer. Um trabalho que comprometa a saúde da criança, ela não é possível que ela desenvolva esse tipo de trabalho. Mas era muito comum, quando nós iniciamos o trabalho, as mães dizerem para mim: mas senadora, você vai tirar meu filho do trabalho para ele dançar, para ele brincar? Eu disse, brincar, brincando, dançando, ele está se formando para a vida. E ter uma condição melhor futuramente. E hoje as mães têm clareza disso. Uma coisa assim, impressionante como o PET deixou marca na cultura brasileira. Hoje é muito comum a mãe entender que a criança precisa praticar esporte, que ela precisa fazer música, que ela precisa ter oportunidade de mostrar o seu talento. É porque, como a senadora falou, tem a questão cultural também. Tem o filho, né, do agricultor que vai para a roça porque o pai acha que é importante, e também tem o filho do empresário que vai para a empresa, né, pequenininho, porque o pai também acha importante. Só que além desse trabalho, como a senadora disse, nos canaviais, nas carvoarias, tem também outros tipos de exploração infantil, também bastante cruéis, e é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo.
trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Entrevista volta com o tema Exploração do Trabalho Infantil. De acordo com pesquisa realizada recentemente, essa prática tem aumentado no Brasil, cresceu 4,5%. Estamos aqui hoje com a senadora Lúcia Vânia, do PSB, uma das precursoras aí do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil. E além dos trabalhos, da exploração que ela falou no primeiro bloco, que era na carvoaria, nos canaviais, tem também, gente, outros tipos até cruéis, mais cruéis, que é a exploração do sexual da criança, né, que vira até comercial também. Tem a questão dos entorpecentes, né, tráfico e plantio de entorpecentes, além da economia agrícola familiar, que é a mais comum. Também tem a doméstica, né, senadora, também, meninas que começam, essa aí vai mais para meninas, que começam a trabalhar em casas, né, assim, pequenas. E é a questão da sexual e também o trabalho urbano, que é aquela criança que vende balinha, qualquer tipo de material nos sinaleiros, o engraxate. A gente tem uma matéria com o deputado Carlos Antônio, que é o presidente da Comissão da Criança e Adolescente aqui da Assembleia, sobre esse assunto. Vamos ver. Bom, senadora, então tem vários tipos, né, de exploração do trabalho infantil, não é só essa da questão agrícola, né, que é a mais comum no Brasil. É essa questão das feiras, né, que é o trabalho urbano, ela é bem comum, né, até aqui em Goiânia é bem encontrada. E talvez a mais cruel, que é a exploração sexual, né. Então, o PET também via esses casos. Sem dúvida nenhuma, o PET foi criado exatamente com esse objetivo. Primeiro, tirar a criança da rua. Criança na rua é você expor essa criança à droga, ao álcool, à exploração sexual. Então, hoje, principalmente, que há um crescendo nessa questão de abuso sexual, né? A gente tem visto... com a internet, né? Com a internet, isso se intensificou. Agora, uma das coisas que a gente tem tristeza é que o PET, depois de 16 anos, o governo esvaziou o programa inteiramente. Eu deixei o PET com 800 mil metas, hoje ele tem apenas 1 milhão. Isso fez com que a Bolsa fosse anexada ao Bolsa Família, perdendo o sentido do programa. Porque, na verdade, o programa ele visa colocar a criança na escola, fazer com que ela permaneça na escola e que ela tenha sucesso na escola. Então, ela é inteiramente voltada para a educação da criança. Ela não
não tem o objetivo do Bolsa Família, que é combate à pobreza. Ela tem o objetivo de fazer com que a criança permaneça na escola. Infelizmente, a escola de tempo integral, que deveria ter substituído o PET, ela veio muito devagar, ela não cresceu como deveria crescer, e o que a gente está assistindo é a volta do trabalho infantil e principalmente em relação a essa questão da droga e do abuso sexual, que são os dois temas mais violentos hoje com adolescentes, é essa questão de abuso sexual. E o que a gente pode ver que esse abuso, ele antes era praticado aí com garotas de 12, 13 anos. Hoje essa idade atinge 9 anos. Então é uma coisa insuportável, uma coisa que governo nenhum pode admitir e a sociedade menos ainda. Nós temos que fazer uma cruzada para fazer com que essa criança e adolescente seja protegido. Infelizmente, a gente, diante de tanta violência, diante de tanta coisa distorcida, a sociedade apela para o mais fácil. E o mais fácil é botar essa criança na cadeia, o mais fácil é fazer com que essa criança saia dos olhos da sociedade. E, na verdade, o que nós temos que fazer é prevenir, é tirar a criança da rua, é não permitir esse trabalho, porque em nome do trabalho é que a criança vai sendo aliciada para o crime, vai sendo aliciada para a droga, para o sexo fora de hora. Então, tudo isso é muito importante que a sociedade tenha essa clareza. Ao invés de mandar a criança para a cadeia, nós temos que fazer com que esse país tenha um comprometimento com a educação, que esse país veja a educação não apenas como um tema de palanque, mas veja a educação como um princípio e uma oportunidade que nós temos a obrigação de oferecer às nossas crianças. É muito triste viver num país em que haja uma escola diferente para o pobre e uma escola para o rico. Escola tem que ser uma só. Escola é oportunidade, escola é tudo que uma criança precisa para que ela possa, mais tarde, disputar o mercado de trabalho em igualdade de condições com outras crianças que tiveram essa oportunidade. Além da educação, senadora, é importante também que as pessoas denunciem, né? Vê algum caso irregular de prostituição infantil, denuncie. A gente tem um dado aqui da Secretaria de Direitos Humanos que diz que entre 2005 e 2010, o Disque Denúncias, que é o 100, recebeu quase 28 mil denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes, vítimas vindas de quase 3 mil cidades. É grave, né? A gente acha que é só ali no Nordeste, né? Onde tem uma região turista, mas não, é no Brasil inteiro, né? Essas denúncias são importantes, né? O mundo inteiro, né? O mundo inteiro, é verdade. Tem um abuso sexual de criança e adolescente. Então, a gente tem que estar atento, as mães, as famílias têm que estar atentas ao comportamento da criança, enfim, onde essa criança, com quem essa criança se relaciona, qual é o tempo que ela fica à frente da internet, do computador. Então, na verdade, tem uma série de ações que precisa ser feita pela família e precisa ser feita pelo Estado e pela sociedade. Então, é muito importante a denúncia, mas mais importante que a denúncia é a prevenção. É a gente fazer um pacto em função de que a sociedade não tolera a exploração sexual de criança e adolescente. Nós temos feito um trabalho junto às polícias militares, junto aos donos de hotéis, junto aos caminhoneiros que trafegam pelas estradas do país. Enfim, a gente precisa retomar esse trabalho com muita intensidade, porque, na verdade, ao invés de superarmos essa fase do trabalho infantil, do abuso sexual, nós temos tido uma sociedade cada vez mais violenta, em que a criança é incitada para o crime muito cedo, cada vez mais cedo. Não adianta você reduzir a maioridade penal, porque à medida que o tempo está passando, essa criança está cometendo crime com a idade ainda muito
muito inferior àquilo que se propõe nos projetos. A senhora é contra, então, pelo visto, a redução da maioridade? Eu não acredito que a redução da maioridade penal é o caminho. Eu eu conheço a realidade desse país inteiro e sei que este não é o caminho. Seria uma irresponsabilidade minha, que trabalhei esse tema com tanto afinco, dizer que a redução da maioridade penal resolve o problema. O que resolve o problema é estarmos atentos, é fazermos um pacto na sociedade de não permitir a criança fora da escola e fazer com que ela tenha a oportunidade de ter escola. Muitas vezes as pessoas acham, não, já tem escola. Acontece que a grande parte das escolas o professor não aparece, o período de greve cada vez se estendem mais e essa criança vai para a escola, chega lá, não tem aula, ela vai para a rua, a família não tem conhecimento. E tem a parte da tarde, né? Que tem geralmente a parte fica da tarde, fica à sem toa, fazer a mãe nada. trabalhando. Aí é nessa hora que é perigosa, então, né? na verdade, é preciso que haja uma consciência na sociedade. Se nós queremos um país mais tranquilo, se nós estamos buscando a paz, não será com cadeia que nós vamos resolver o problema da criança. Nós vamos resolver o problema da criança fazendo uma cruzada em favor dessa criança, desde o nascimento até o período após a adolescência, até os seus 18 anos. Justamente. Além da escola, é importante a criança brincar nessa fase também. E uma ideia que é muito falsa e que a gente vê muitas pessoas falando é que é melhor a criança estar ali trabalhando, né, na rua mesmo, que seja qualquer tipo de serviços, mesmo vendendo balinha, do que roubar, do que mendigar. É uma falsa ideia, né, senadora? Também a população não pode ter essa mentalidade. Porque a criança vendendo a balinha na rua, ela está exposta. Ela está exposta a ser aliciada por um traficante, ela está exposta a ser abordada por alguém, por um assédio sexual. Então, a criança na rua é um risco sem tamanho. Não pense a mãe que a criança está ali no sinaleiro vendendo bala, que ela não está exposta a todo tipo de assédio que possa prejudicar o futuro dela. É degradante, humilhante. A gente fica até com vergonha, né, assim, de ver. Porque a triste. gente foi criança também, né? É triste você ver um país que, ao invés de fazer uma cruzada em favor da oportunidade para as crianças, você achar que a sociedade quer trancar essa criança num presídio. Vamos ver, mas isso aí não vai passar, nunca. Tomara, né? Senadora, muito obrigada pela presença da senhora aqui. A gente fica feliz da senhora ter trabalhado muitos anos nessa causa, né, que é da erradicação do trabalho infantil, ser uma das criadoras aí do PET. Infelizmente, o PET está ali meio jogado, né, para escanteio. E vamos lutar, né, para ele voltar aí, quem sabe. É verdade. Muito obrigada pela presença Eu que agradeço. da senhora aqui. Obrigada. Viu? Obrigada também pela sua audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.